Se eu nunca tivesse decidido me aproximar da floresta, minha vida daí em diante seria mais fácil. Eu não acordaria no meio da noite suando frio, com imagens que eu não poderia esquecer obscurecendo a minha visão. Eu não teria passado meses reavaliando toda a minha vida e tentando ao máximo evitar uma crise existencial. O fato, porém, é que eu me aproximei da floresta naquele dia. Em uma tarde aparentemente perfeita, eu saí pelo campo onde os dois meninos foram encontrados. A mata e o campo haviam sido abandonados há muito tempo, assim como a fábrica. O local onde a vegetação se recusava a crescer estava vazio como sempre, mas todo o resto estava coberto de vegetação. Às vezes, parecia que a cidade inteira estava apenas há mais alguns anos para ser totalmente abandonada. Na época, isso parecia uma boa coisa para o meu projeto. Uma floresta assustadora e coberta de mato onde os corpos de dois meninos foram encontrados. Isso só poderia melhorar a ambientação que eu estava procurando. Meu pai e minha tia ficariam furiosos se descobrissem para onde eu estava indo, mas eu achei que poderia lidar com isso. Meu erro começou quando eu me aprofundei na floresta mais do que deveria, acreditando demais em mim mesma. A parte artística do meu cérebro me levou cada vez mais fundo na mata espessa. A iluminação não parecia piorar conforme eu me aprofundava. Então, o que havia para me impedir? O eco das vozes adultas desde a infância foi silenciado. O "não entre naquela floresta, nada de bom vem daquela floresta" foi substituído por "vamos lá, olhe para aquela iluminação, olhe para aquelas árvores. Elas estão pedindo para fazer parte do seu artigo assustador." Mas foi o cheiro. Foi isso que me parou por um momento. A princípio foi sutil, um cheiro enjoativo à distância. E por um tempo eu imaginei que seria devido a algum animal morto na área. As 300 pessoas que ainda viviam na cidade poderiam estar com muito medo de vir para essas bandas, mas os animais ainda prosperavam por aqui. Só que depois ele piorou, e piorou e piorou, até que ficou muito mais forte do que apenas um cervo morto poderia produzir. Eu havia me aprofundado o suficiente na floresta agora, e não conseguia mais ver nenhuma parte do descampado. Foi quando ao longe eu vi algo. A princípio não consegui entender o que era, mas logo ficou claro. Era outro prédio abandonado. Era uma cabana ou galpão, tão dilapidado quanto os outros de minhas costumeiras explorações. Eu nem podia acreditar. Eu pensei que isso era um golpe de sorte que eu nunca poderia ter previsto. O cheiro era ainda mais forte agora, mas eu já estava estranhamente acostumada com ele. Eu poderia continuar, pelo bem do meu projeto. Eu racionalizei. Talvez um grande predador tivesse sido particularmente eficiente, e talvez o cheiro fosse apenas devido ao banquete de algum puma sortudo. Eu sei que isso parece estúpido agora, mas em situações como essa, o seu cérebro faz tudo o que pode para racionalizar o que está acontecendo. Eu certamente não queria acreditar que algo estava fora do comum. Eu havia sobrevivido horas e horas no lugar mais assustador da cidade. E o que de pior poderia acontecer comigo em alguma cabana perdida no meio da floresta? Levava apenas alguns minutos para chegar à cabana, e o cheiro piorava continuamente. Era bastante óbvio neste ponto que estava vindo de dentro da estrutura abandonada. Qualquer outra pessoa minimamente razoável teria desistido imediatamente da exploração,
mas às vezes a minha paixão supera a minha razão. A porta estava trancada quando eu puxei a maçaneta. Pude ver que as dobradiças estavam muito enferrujadas. Eu sou uma garota decentemente forte, então alguns chutes com as minhas botas e a porta caiu. Eu esperava que houvesse um barulho alto quando ela bateu contra a porta, mas muito pelo contrário. Houve um estranho ruído mole quando a porta bateu, que teria me chocado se não houvesse um problema mais urgente. O cheiro. Foi tão forte que eu engasguei instantaneamente e puxei minha jaqueta sobre o rosto, fechando bem o zíper. Isso reduziu o odor apenas o suficiente para evitar que eu vomitasse. Assim que eu consegui recuperar o fôlego e afastar o mau cheiro dos meus pensamentos, eu pude começar a registrar o que havia dentro da cabana. A princípio, eu pensei que fossem móveis cobertos por lençóis velhos e sujos. Eu encontrei esse tipo de coisa algumas vezes na minha linha de trabalho, mas havia algo distintamente diferente. Parecia familiar, mas também errado. Como descrever? Era como um vale da estranheza. Os lençóis cobriam alguma coisa, muitas coisas na realidade, mas certamente essas coisas não eram móveis. Móveis normalmente não vazam através dos lençóis, especialmente com um líquido espesso de cor da ferrugem. Minha mão tremia como as asas de um beija-flor quando eu estendi a mão para a ponta do lençol mais próximo. Minha mente sabia o que estava acontecendo, mas eu não conseguia mexer os meus pés. Eu não poderia deixar esta cena abominável até ter certeza do que eu suspeitava. E quando eu levantei o lençol, eu só consegui ver uma mão podre, inchada e cheia de feridas, antes de sair correndo. E eu estava correndo mais rápido do que nunca, com a bile subindo pela minha garganta. O cheiro estava preso no meu nariz e cada parte de mim parecia suja. Eu senti como se a decadência tivesse tomado conta do meu corpo, quase como se eu tivesse me tornado um daqueles cadáveres. Eu caí de joelhos assim que cheguei àquela famosa clareira, colocando vômito e bile para fora. E, por mais nojento que isso fosse, eu fiquei quase agradecida, porque isso superava o gosto e o cheiro da podridão que tinham me sufocado. O primeiro número que eu disquei foi o 911. Não tinha certeza se eles poderiam entender exatamente o que eu estava dizendo, mas eu consegui dar a eles a minha localização e transmitir o meu estado frenético de forma suficiente para que o atendimento fosse imediato. A próxima pessoa para quem eu liguei foi o meu pai. Demorou alguns minutos para ele me acalmar o suficiente para que eu pudesse explicar o que aconteceu. A linha ficou em silêncio por um momento, depois que eu engasguei com a minha história. Pai? Eu ofeguei quando as sirenes à distância se aproximavam. Você chamou a polícia? Ele finalmente perguntou. Eu achei estranho essa ser a sua primeira pergunta depois que sua filha disse que encontrou cerca de 15 a 20 cadáveres. Mas, ei, situações dramáticas afetam cada pessoa de maneira diferente. Você chamou a polícia? Onde eles estão? Eu posso ver as luzes, eles não estão longe. Eu finalmente respondi com uma confusão evidente em meu tom. Mas, pai, você está me ouvindo? Tem algum tipo de maníaco por aqui, algum tipo de assassino serial nessa cidade. E eu acabei de o revelar. Eu sei. Eu só esperava que você nunca o fizesse. A ligação caiu e eu segurei o celular na mão, provavelmente com um olhar de descrença no rosto. Mal tive tempo de processar o que estava acontecendo
antes que os policiais chegassem e começassem a me questionar com perguntas. Minha cabeça estava girando e logo me vi no banco de trás de um carro da polícia. Nem me lembro do que lhes disse, mas deve ter sido suficiente, porque eles encontraram os corpos e eu fui levada para a delegacia. A primeira coisa que tentei fazer na delegacia foi ligar para o meu pai mais uma vez. Sem resposta, direto para o correio de voz. Então eu liguei para minha tia. Mesma coisa. Sentia a ansiedade crescendo em meu peito. As palavras sombrias do meu pai combinaram com essa situação. É óbvio dizer que algo estava errado aqui, mas era algo mais profundo. Algo muito mais errado do que me pareceu da primeira vez. Horas depois eu fui gentilmente escoltada de volta à casa da minha família. Minha voz estava rouca por causa das lágrimas e das declarações aparentemente intermináveis que me pediram para fazer. Caminhei até a porta como se estivesse em algum tipo de transe, completamente insegura do que encontraria quando voltasse. Eu destranquei a porta e a abri. Pai! Tia! Eu o chamei assim que entrei na casa escura. Havia apenas o silêncio. Eu liguei o interruptor de luz e parei no meio do caminho enquanto olhava em volta. Parecia que tínhamos sido roubados, só que da maneira mais cuidadosa possível. Quase tudo de pessoal se foi. Todos os móveis permaneceram, mas qualquer coisa que parecesse remotamente específica para minha família simplesmente sumiu. Eu descobriria mais tarde que a casa da minha tia estava exatamente no mesmo estado quando os policiais chegaram lá. Eu subi correndo as escadas, espiando em cada canto de cada cômodo, e não havia nada. Nada até eu chegar ao meu antigo quarto. O único espaço que ainda tinha algo de pessoal. Na minha cama, havia um único envelope com o meu nome escrito na caligrafia familiar do meu pai. Eu o engoli em seco enquanto me sentava no edredom e eu segurava aquele envelope em minhas mãos. Não havia como qualquer coisa dentro desse envelope conter boas informações. Eu sabia disso na minha alma. Mesmo assim, eu o abri com as mãos trêmulas e comecei a ler. Garota, sei que esta carta não chegará a você nas melhores circunstâncias. Será provavelmente nas piores. Serei honesto aqui. Honestidade. Isso é algo que faltou em nosso relacionamento desde o início. Mas você tem que entender que honestidade significaria perder você e a família que nós construímos. Eu não posso dizer se você nos verá como uma família depois de tudo, mas saiba que eu sempre a verei dessa forma. Existe uma parte obscura em todos nós, mesmo que possamos ser um pouco diferentes. As partes sombrias de algumas pessoas às vezes se manifestam na forma do vício, algumas na ira e outras no egoísmo. Para os mais azarados entre nós, nossas partes sombrias nos atormentam de todas essas maneiras e muitas outras mais. Por qualquer erros que eu cometi, não há como negar que você se saiu melhor do que qualquer pai poderia desejar. As suas partes obscuras são ofuscadas pelas suas partes brilhantes. E eu sempre invejei você por isso, e a sua tia também. Nós somos os tipos de pessoas que somos inescapáveis de nossas partes obscuras. Somos os poucos infelizes que não conseguem superar a maneira como os nossos cérebros nos incomodam e nos puxam para fazer a coisa errada, para fazer a escolha errada.
Foi assim que nós nos encontramos, anos atrás, nas profundezas da nossa escuridão. Você nasceu em maio, isso é verdade. Mas eu não estava lá para o parto. Eu não estava lá até você ter 6 semanas de idade. Eu só conheci a sua mãe uma vez. E quanto à família dela se ressentir de mim até hoje, bem, não é por nenhuma das razões que nós dissemos a você. Eu não sabia que você estava lá quando começou. Eu não sabia que no carro daquela estranha eu encontraria um bebê de olhos arregalados, curioso e inocente. Ao contrário da crença popular, até mesmo nós, os demônios, podemos ter uma centelha ocasional de culpa. Eu queria acabar com você. Eu queria ser capaz de terminar o trabalho que eu me propus a fazer. Mas eu não consegui. Sua tia também não. Confesso que sempre foi ela quem duvidou mais da nossa capacidade do que eu. E isso acabou se tornando uma anomalia para mim. Porque a empatia de repente era uma característica que eu possuía. Eu tinha certeza de que isso era algo inexistente em mim há muito tempo. O plano era deixar você em algum lugar, deixá-la na soleira de alguma porta e esquecer que isso aconteceu. Nós poderíamos continuar viajando, passando despercebidos e nunca mais pensar nisso. Mas então, sua tia propôs uma ideia. Apesar dos nossos desejos demoníacos, ainda mantínhamos alguma aparência de humanidade. Ela sabia que nós dois ansiávamos por pelo menos um leve senso de normalidade. Ela sabia que nós sentíamos falta de uma família. Então, por que não criar uma? Poucos suspeitariam de uma família unida em uma pequena cidade rural e das atrocidades que cometíamos. Encontramos esta cidade por acaso. Depois de alguns dias dirigindo e tentando descobrir onde diabos nós poderíamos desenvolver essa ideia insana. E nós a encontramos. Havia algumas centenas de pessoas e estava praticamente fora do mapa. Eram pessoas simples que seguiam seus caminhos. E o inferno, o departamento de polícia não era nada. Mudamos as nossas identidades várias vezes ao longo dos anos, mas esta seria a última vez. Pelo menos era o que esperávamos. Eu sei agora que não vai ser. A simples existência desta carta mostra que nunca realmente acreditei que nós estivéssemos seguros. Não realmente. Os primeiros anos foram bons. Os desejos sombrios desapareceram de nós dois por algum tempo. Estávamos distraídos demais criando uma filha para pensar neles. Mas essa é a coisa sobre essa escuridão. Ela nunca realmente se vai. Lembra quando assistimos Laranja Mecânica quando você era mais nova? Lembra de como você disse que não entendia por que ele continuava fazendo coisas ruins, mesmo depois da reabilitação? Eu não poderia admitir para você que eu sabia completamente o porquê. Quando assistimos aquele filme, eu havia tirado mais de 6 vidas, e a sua tia ajudou com 3 delas. Durante algum tempo, você foi a nossa reabilitação. E apesar de nossas ousadas reivindicações de que estávamos completamente reformados, nós acabamos voltando para os nossos próprios caminhos, assim como o Alex. Nós sempre fomos bons em escolher nossas vítimas. Caroneiros, prostitutas, fugitivos ou sem teto.
Nômades que a polícia costuma prender ou expulsar por vadiagem. O tipo de pessoa com o qual a sociedade não se importa. Nunca era alguém da cidade, ou nunca com frequência o suficiente para poder levantar suspeitas. Aquelas viagens de negócios que eu sempre fazia, bem, eu tenho certeza que você agora pode juntar as peças. Eu não sou idiota. Eu não poderia ter mantido esse esquema por tanto tempo se eu fosse um. Sei que fomos injustos com você e sei que provavelmente nunca mais me verá como o pai com quem cresceu. Eu me preparei para essa possibilidade ao longo dos anos. Só não pensei que seria tão cedo. Não pensei que perderia a chance de ver os meus netos. As pessoas dessa cidade, eu sabia que nunca encontrariam aquela cabana. Eu sabia que a superstição deles a manteria escondida. Mas você nunca se encaixou bem nessa cidade, não é? Por mais que eu tenha pensado nisso ao longo dos anos, eu não permiti que o meu cérebro considerasse a possibilidade de que você seria a única a encontrá-la, junto com os nossos segredos mais obscuros. É improvável que eles nos encontrem, e é improvável que você volte a ver a sua tia ou a mim novamente. Provavelmente é melhor assim. Agora que você sabe toda a verdade. Todas as mentiras, toda a violência e todos os pecados. Nós nunca deixamos de te amar por um momento que fosse. E é lamentável, mas todos esses filmes são uma mentira. O amor não vence o ódio. Quando o ódio está enraizado dentro de você, a vitória dele é inevitável. Tudo que o amor pode fazer é conter esse ódio por algum tempo. Assinado, seu pai. Não vou descrever aqui em detalhes o que aconteceu a seguir, mas foi muito trabalho policial e processual, muito choro, muitos dias catatônicos e muitas crises existenciais. Os próximos 6 meses foram e ainda são um borrão. Mesmo agora, partes inteiras daquela época existem apenas em lapsos nas minhas memórias. Demorou um pouco, mas os restos mortais da minha mãe biológica foram encontrados. Por 25 anos ela foi uma desconhecida, mas através de testes de DNA nós a encontramos. Ela era uma mãe solteira, fazendo o que podia para sobreviver. Quando ele chegou até ela estava me pegando com uma babá, depois de ter se atrasado de um turno duplo em seu trabalho. Ironicamente, a sua família também era pequena. O único membro da família com quem eu consegui me conectar depois de tudo isso foi com a irmã dela, a minha tia biológica. Meus avós tinham morrido há muito tempo e ela não tinha outros filhos. A identidade do meu pai biológico nunca foi descoberta. Então, eu vou morrer sem conhecer esse lado da minha família. Por muito tempo, o homem que eu conhecia como meu pai não foi identificado. Ele foi extremamente cuidadoso e cobriu seus rastros com perfeição. A minha tia, o mesmo. Era óbvio que eles eram profissionais no que faziam e perfeitamente capazes de escapar das autoridades. Então, algo aconteceu. A polícia apresentou algumas das evidências de traços de DNA à base de dados do FBI. E, examinando milhões de amostras, eles acertaram. Surpreendentemente, o meu ex-pai e a minha tia só foram pegos em crimes pequenos. Roubo, invasão e coisas do tipo.
Acontece que eles nem mesmo eram irmãos, eram parceiros de crime. E se você está se perguntando, não, eles ainda não foram encontrados. Já se passaram quase 10 anos desde que eu encontrei aquela cabana, e mais um punhado de anos desde que eles foram identificados. O caso esfriou, e uma parte egoísta de mim é grata por isso. Por mais que eu queira que eles sejam levados à justiça, parte de mim teme que isso se torne realidade. Quero justiça para a mãe que eu nunca conheci. Quero justiça pela infância que eu perdi. Eu quero justiça para todos aqueles corpos em decomposição que eu encontrei cobertos por lençóis. Mais da metade deles permanecem ainda não identificados. Mas não sei se vou aguentar ficar cara a cara com os monstros que se disfarçavam como minha família. Os pesadelos que eu tive uma vez de um fantasma enlutado de uma mãe dentro de uma velha fábrica, há muito se foram. Eles foram substituídos por um pesadelo diferente e recorrente. O de minha mão trêmula, levantando lentamente um lençol, e um cheiro de podridão atingindo as minhas narinas, e meus pés se movendo o mais rápido possível para fugir. Às vezes, no meu sonho, o meu pai está lá, às vezes minha tia. Às vezes eles estão rindo e às vezes eles estão chorando. E sempre termina do mesmo jeito. Eles me abraçam e, a princípio, eu abraço de volta. Aí eles não me largam. Eles me apertam e me apertam com força até que o ar se acaba e eu sou sugada para dentro de uma escuridão. É assim que sempre termina. A escuridão sempre toma conta, como aquele monstro me disse. E eu sinto aquela pontada profunda e vergonhosa da saudade. Saudade da família que eu tive, mesmo que ela fosse manchada com mentiras, mortes e sangue. Mas eu não sou como eles. Eu digo isso a mim mesma para me tornar uma pessoa melhor. Todos os dias eu luto contra a escuridão e todos os dias eu consigo vencer. Eu tenho uma filha agora, e eu devo oferecer a ela a melhor infância que eu poderia oferecer. Minha esposa diz que eu tento compensar a minha própria infância por meio da nossa filha, e talvez isso seja verdade. A matéria que eu escrevi sobre a minha cidade ficou guardada por muito tempo na minha gaveta, mas quando finalmente eu resolvi a publicar, isso ajudou a decolar a minha carreira, e eu segui uma trajetória com a qual eu só poderia ter sonhado em outros tempos. A inclusão da minha terrível descoberta ao meu projeto apenas aumentou a sua popularidade. Eu sei que algum dia eu irei contar sobre tudo pelo que eu passei a minha filha, mas, por enquanto, ela ainda é jovem. Mesmo assim, pensar em contar a ela sobre isso um dia me deixa sempre ansiosa. Tenho muito tempo até ter que enfrentar esse momento, mas o pensamento de observar a luz se transformando em escuridão ainda me atormenta. As palavras escritas naquela carta ecoam em minha mente ainda com frequência. O amor não vence o ódio. Quando o ódio está enraizado dentro de você, a vitória dele é inevitável. Mas vou provar que aquele desgraçado está errado e conquistar o ódio que ameaça minha sanidade, nem que seja a última coisa que eu faça. A luz de dentro de mim e a luz que passei para minha filha
brilhará o suficiente para destruir essa sombra escura que paira sobre a minha vida. E nisso eu tenho fé. Olá, eu sou o Estro. E se você gostou do canal ou de algum vídeo, deixa aí embaixo a sua curtida. Isso é sempre um grande incentivo para mim. E se você também deseja colaborar com qualquer valor para ajudar com o canal, aí está o Pix da Zona do Crepúsculo. Qualquer apoio é sempre bem-vindo.